Quem passa despercebido nem pode imaginar, mas sabia que o nome Rui Dória eterniza alguns espaços públicos da cidade? Uma escola, um prédio e uma rua de São José dos Campos recebe o nome dele. Para aqueles que não conhecem essa figura pública da nossa cidade, Rui Dória foi um médico e político que deixou um legado para São José. Nascido em Limeira, no interior de São Paulo, em novembro de 1897, Rui Dória formou-se em medicina e veio para São José dos Campos, onde ganhou destaque como cirurgião. Teve uma atuação marcante na medicina sanatorial, essencial na época em que a cidade era referência no tratamento de tuberculose. Não se sabe muitos detalhes sobre a vida dele, o que nós sabemos é que ele se formou em medicina no Rio de Janeiro e no ano de 1925, então completando agora 100 anos, ele veio aqui para São José dos Campos. Nesse período, então, ele clinicou, ele chegou a abrir uma clínica para ele e em 1934 ele inaugurou o seu próprio sanatório, o Sanatório Rui Dória. Durante as décadas de 1940 e 1950, Rui Dória trabalhou ao lado de grandes nomes da medicina local, como Nelson Dávila, em uma época marcada por desafios e avanços significativos na área da saúde. O Rui Dória, ele se destacou muito pelos seus atos cirúrgicos, Ele era um médico cirurgião também, então ele fazia esse atendimento nas clínicas, ele fazia o atendimento no próprio sanatório que ele tinha e ele era muito considerado pela intervenção cirúrgica que ele fazia, que se chamava pneumotórax, que era uma das várias intervenções que existiam nessa época do tratamento da tuberculose, porque você não existia realmente nenhuma cura assim, para a doença. Mas a trajetória de Rui Dória não se limitou à medicina. Ele também se destacou na política de São José dos Campos. Com uma visão progressista, assumiu por 3 meses o cargo de prefeito e, em seguida, tornou-se presidente da Câmara Municipal. Nós tivemos um período muito longo quando a cidade era considerada uma estância climatérica, ou seja, uma estância para tratamento da doença, principalmente da tuberculose, e ele foi um desses vários médicos até que também foram nomeados como prefeitos. Infelizmente ele ficou pouco tempo, não ficou nem 3 meses no cargo, mas foi assim, muito importante para ele também ter sido considerado e nomeado médico-chefe aqui de São José dos Campos, dessa estância climatérica, e ele atuou muito também como vereador. De 1948 até 1959 ele foi eleito então sucessivas vezes, também foi presidente da Câmara, então ele realmente teve uma importância não só nessa vida médica, mas também nessa área política da cidade. Rui Dória dedicou a vida à medicina e à política com grandes feitos para a cidade. Em 1966, faleceu em decorrência de um acidente de carro. Com a sua morte, São José perdeu não apenas um médico brilhante, mas um líder que marcou para sempre a história do município. O que se sabe é que ele ia muito para São Paulo, ele fazia muitos cursos também, e em algum momento, na década de 1960, ele sofreu um acidente de carro, ele fraturou o fêmur, e isso contribuiu para que a saúde dele fosse deteriorando até que ele faleceu aqui em 1966. Nós sabemos que isso também teve um impacto muito grande na cidade, porque muitas pessoas ou tinham sido tratadas por ele, ou conheciam pessoas que tinham sido tratadas por ele, nesse período do sanatorial. Então, ele teve um sepultamento público, o corpo dele foi velado na Câmara, então você teve todo esse ritual de realmente reconhecimento, Tanto é que ele faleceu em 66 e já em 1967 foi dado o nome dele para uma rua aqui de São José e depois, posteriormente, que a escola também foi nomeada em homenagem a ele. Hoje, o nome de Rui Dória está presente no cotidiano dos joseenses, estampado na memória coletiva de uma cidade transformada por tamanha dedicação. Um exemplo claro de como uma vida de serviço ao próximo pode impactar uma comunidade para sempre. Você vendo algumas revistas, alguns jornais na época, você via como que ele era tratado. Então existem vários relatos de pessoas que falavam assim que ele era um apóstolo, que ele não se importava com nada além do avanço da ciência. Então existia quase que um culto à pessoa dele aqui na cidade.